Meus irmãos e minhas irmãs, nós chegamos aqui nesta igreja, você que está em casa, nos acompanhando através das redes sociais, na transmissão do Facebook. Hoje nós chegamos aqui e Deus nos acolhe com uma palavra cheia de esperança. Eu acredito que todos nós que estamos aqui já passamos por situações onde a gente precisou entregar a Deus alguma situação. Pode ser ela uma situação difícil lá em casa, pode ser a morte de alguém, como hoje os familiares da Judite rezam pelo 7º dia dela, pode ser uma dificuldade econômica, pode ser um problema de relacionamento. Veja, a vida constantemente ela nos coloca situações semelhantes à do Evangelho de hoje. Talvez nada seja mais dolorido do que se despedir de alguém que a gente ama, de alguém que a gente gosta, de alguém que faz parte da nossa casa. Quando uma pessoa morre, ela sempre leva um pouco de nós, ela também deixa muita coisa para nós, mas nós nunca vamos estar prontos para este momento. O Evangelho de hoje nos coloca a morte de alguém muito próximo de Jesus. Tanto que quando Jesus chega no túmulo dessa pessoa, Jesus chora diante de Lázaro. Quem era Lázaro? Irmão mais velho de Marta e de Maria, uma das casas próximas de Jesus. Diria que depois da casa de Maria, sua mãe, quem sabe a família mais próxima de Jesus era Marta, Maria e Lázaro. Onde quando Jesus estava cansado, Jesus ia ali para descansar. Quando Jesus estava aborrecido, era ali que ele ia confidenciar, conversar, e os 4 trocavam ideia. Quando Jesus queria, no meio de uma jornada, se alimentar, às vezes passar a noite, era ali na casa de Marta, Maria e Lázaro que ele se hospedava. E veja, a vida leva Lázaro. E aí nós temos as 2 irmãs que não eram casadas. Na época de Jesus, o homem era quem era o único que devia cuidar da casa. Imagina as 2 irmãs que ficam sem o cuidado do irmão Lázaro. E aí nós vemos Marta, que tem uma atitude maravilhosa. Veja, quando Lázaro ficou doente, 3 dias antes da sua morte, Marta chamou uma pessoa e disse: corre até Jesus e diga que o amigo de Jesus, o Lázaro, caiu em enfermidade, e esta enfermidade não tem mais volta. Infelizmente, Lázaro vai antes de Jesus chegar. Quando Jesus chega, já fazia 2, 3 dias que Lázaro havia sido enterrado. E estava um clima triste, um clima difícil na casa onde havia acontecido esta morte, como acontece nos dias de hoje, E quando a morte não é esperada ainda, Às vezes a gente pega a gente de surpresa e vem uma tristeza, vem uma angústia, vem um medo, vem aquela dor, vem aquele aperto no coração. Um clima difícil. E veja, quando Marta escuta, dizendo: olha, Jesus acabou de chegar. Marta salta da cadeira. Ela dá um pulo e ela abre a porta e ela vai correndo até Jesus. E ela diz: Senhor, por que demorasse tanto? Se estivesse aqui antes, teu amigo Lázaro, meu irmão Lázaro, não teria partido. Olha que desabafo bonito esse, Senhor, por que não veio antes? É o desabafo de uma irmã que sente a partida de um irmão, de uma pessoa querida que era o sustento da sua casa. E aí nós vemos os gestos de ternura de Jesus, que são os gestos de Deus. Jesus coloca a mão no ombro de Marta, como Deus faz quando nós também passamos por provações. Deus coloca a mão no nosso ombro e Ele diz: olha, eu estou aqui, eu estou aqui.
Marta, né, escuta de Jesus: não se perturbe o teu coração, tudo serve para a glória de Deus. E aí diz: teu irmão ressuscitará. Marta diz: eu sei que ele vai ressuscitar para o céu, né, no dia da ressurreição de todos. E Jesus pergunta: Marta, tu acredita que eu posso fazer isso? Tu acredita que Deus pode agir na vida do teu irmão? Olha a resposta de fé: sim, Senhor, eu creio. Marta não duvidou, disse: sim, Senhor, eu creio que Deus pode tudo. E aí que nós vemos o milagre, né, que é um milagre da ressurreição de Lázaro. Mas por que que isso acontece? Porque primeiro Marta mandou chamar Jesus. Senhor, ele está doente. Jesus chegou depois da morte. Marta não se contentou. Se levantou e foi lá reclamar com Jesus, no bom sentido, dizendo assim: olha, Senhor, por que não viesses antes? Por que que esse milagre aconteceu? Porque quando Jesus pergunta a Marta: Marta, tu crê? Ela diz: eu creio, Senhor. Eu creio firmemente que Deus pode fazer isso. E aí acontece o milagre. Nossa vida também ela é feita de situações semelhantes a isso. E aí você vai perceber também, aí a gente percebe também porque a gente precisa ter fé. O que é ter fé? A gente dá um passo e Deus coloca o chão. A gente dá mais um passo e Deus coloca o chão. Ou seja, a gente vai dando os passos e Deus vai colocando o chão para que a gente não caia. O que é ter fé? É fazer o que Marta fez. É reclamar, é pedir, é clamar, é brigar com Deus em algumas situações. E aí o que acontece? A mão de Deus, né, ela se move e ela chega perto daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que está acontecendo na nossa casa, na nossa vida. Está vendo? Porque nessa época de coronavírus, a gente não pode se distanciar de Deus. A gente pode se distanciar de algumas coisas. Mas está vendo? Porque nessa época de pandemia, a gente não pode abrir mão de Deus. Está vendo? Porque nesta época de pandemia, a gente precisa acreditar ainda mais na ação e na graça de Deus. É tempo de rezar em casa, sim. Se você se sentir à vontade, podes inclusive ir numa igreja, que eu digo para vocês que é um dos locais mais seguros que nós temos. Você vai sair com o mesmo cuidado que você vai no mercado, mesmo cuidado que você vai trabalhar, mesmo cuidado que você vai numa farmácia, é o mesmo cuidado que nós vamos ter aqui. Não podemos nos distanciar da graça de Deus. Podemos nos distanciar de outras situações que não convêm para este momento. Porque a fé faz o milagre acontecer na nossa casa e na nossa vida. Santa Marta nos ensina isso, que é crendo que a gente alcança a graça, é crendo que Deus move a mão na nossa direção, é crendo que pequenos ou grandes milagres irão acontecer na sua vida. Então, para mim finalizar aqui, eu já falei bastante, né? Veja só, não sei o que você está vivendo, tomara que tudo esteja muito bem na tua casa e na tua vida. Tomara que sim. Mas olha, se um dia bater um vento contrário, se um dia você passar por uma perda, se um dia até no trabalho, até economicamente, até de saúde, bater um vento contrário, não baixe a tua cabeça. Dobre sim o teu joelho, reze, clame, peça para Jesus. Se for preciso brigar com Ele, briga. Se for preciso mandar um recado de uma forma diferente, mande, mas não vire as costas para Deus. É em Deus que nós vamos encontrar a força, a coragem e a graça para viver. Vamos passar por esta pandemia com toda certeza. Alguns números nos assustam agora, né? Mas veja, nós vamos passar. O cuidado, ele é necessário, né? Todo zelo é muito bem-vindo, mas sempre o bom senso será o melhor dos melhores
cuidados que a gente pode ter.